TV Câmara, a TV do povo de Natal. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje eu converso com o coordenador nacional do Exame de Ordem da OAB, Lúcio Teixeira dos Santos. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O Poder Judiciário terá um reajuste de 7,6% em seu orçamento a partir do dia 1º de abril. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que os números foram decididos depois de uma reunião no Ministério de Planejamento. O valor está acima do previsto, que era de 5,5%. O orçamento tem motivado severas mudanças no Judiciário. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, o Congresso reduziu em 8% o orçamento na comparação com 2015. O enxugamento ocorre justamente no momento em que, com a alta do desemprego, cresce o número de ações trabalhistas no país. Os ministros Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Luiz Alberto Gugel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, foram homenageados durante sessão solene no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Autoridades do Estado e representantes da área jurídica acompanharam a cerimônia. A presidente do TRE, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, definiu os ministros como duas das maiores capacidades jurídicas do Brasil. Em seus discursos, os homenageados falaram em otimismo e também na importância de suas funções no que diz respeito à sociedade. O Brasil vive uma das maiores crises de sua história, mas com muito trabalho e esperança vamos vencê-la, falou o ministro Gugel de Faria. Já o ministro Ribeiro Dantas disse que ministro é aquele que serve. É para isso que estamos na Justiça. Se não servimos para servir, não servimos para nada. Os defensores públicos do Estado do Rio Grande do Norte recebem a quinta menor remuneração inicial da categoria no país, R$ 10.575. Os menores salários são pagos pelas defensorias de Santa Catarina e da Paraíba, abaixo dos R$ 10.000. As informações estão no quarto diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, divulgado em dezembro de 2015 e com dados de 2014. A diferença salarial entre os defensores públicos nos estados é nítida quando os valores são comparados com os recebidos por defensores do Tocantins e de Alagoas, estados que oferecem a maior remuneração. Nesses locais, os vencimentos iniciais são superiores a 26 mil, podendo chegar a pouco mais de 30 mil reais. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco eu converso com o coordenador nacional do Exame de Ordem da OAB, Lúcio Teixeira dos Santos. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tela de Justiça. Estou de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte retomou o Fórum de Combate à Violência. A primeira reunião ocorreu na tarde do dia 27 de janeiro, com a participação de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público, polícias militar e civil, advogados e a sociedade em geral. O presidente da OAB-RN, Paulo Coutinho, ressaltou 5 pontos que devem ser encaminhados às autoridades competentes.
O primeiro deles é uma reclamação constitucional para cumprir decisão do STF que obriga a União a liberar a parcela que cabe ao Rio Grande do Norte no saldo oriundo do Fundo Penitenciário Nacional. O segundo é convocar o grupo OAS para firmar um pacto em favor do combate à violência consistente na suspensão temporária dos pagamentos mensais devidos pelo Estado, a fim de que os montantes sejam direcionados para a segurança pública. Outro ponto é que as verbas oriundas de multas penais sejam integralmente depositadas no Fundo Penitenciário Estadual. Além disso, uma parceria com o município do Natal e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a ABIH, para integração das câmeras de segurança, permitindo o monitoramento integral da cidade através da estrutura do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. E o quinto é a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública. Vamos esperar que essas medidas de fato sejam adotadas, porque a população não aguenta mais conviver com essa crise que assola a segurança pública do Estado. A OAB divulgou a relação das instituições de ensino recomendadas pela entidade. O selo de qualidade OAB Recomenda foi entregue a 141 instituições. Do Rio Grande do Norte receberam os cursos de Direito da UFRN, Campus Natal e Campus Caicó e o da UERN, Campus Mossoró. Para falar mais sobre o selo de qualidade da OAB, o Tela de Justiça recebe hoje o coordenador nacional do Exame de Ordem, Lúcio Teixeira dos Santos. Doutor Lúcio, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Eu agradeço, muito obrigado, eu agradeço nova oportunidade e estarei sempre à disposição aqui para quantas vezes for solicitado. Doutor Lúcio, o senhor está como coordenador nacional do Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. E recentemente foi entregue em Brasília o selo OAB Recomenda. 3 instituições de ensino receberam essa certificação. Qual a importância desse selo para as instituições de ensino? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu também integro a Comissão Nacional do Selo de Qualidade do OAB Recomenda. E é nessa qualidade que eu estou, então, me falando sobre a matéria. Essa é muito importante. A OAB, em 2001, lançou esse selo. Na época foram 50 cursos contemplados. Em 2004 foi a segunda edição, foram 62 cursos. Em 2007 foi a terceira edição, foi 87 cursos. Em 2009 foram 89 cursos. E agora a quinta, que foram 141 cursos. É muito importante porque sinaliza uma qualidade que a OAB recomenda, daí chamado OAB Recomenda, partindo de critérios para chegar a essa qualidade, que são a aferição dos percentuais de aprovação nos últimos 4 exames da época em que é apurado, o ENAD anterior àquela data também, o ELAD só tem peso 1, e ainda os pareceres que a Comissão Nacional de Educação Jurídica emite quando do reconhecimento do curso. Se houver um parecer contrário nos últimos 5 anos, a instituição não pode receber o selo de qualidade. Então isso representa um estímulo, não é um ranking para dizer que os outros não estão bons e não precisam, e por isso, e outros estão muito bons. É para dizer que tem uns que têm destaques e quais são os critérios para se destacar e que os outros devem lutar para também serem destacados. Isso dá uma motivação e um alento e um novo momento de querer melhorar o curso, tanto para os estudantes, para a instituição e os professores. Como para as universidades. E as próprias as instituições, quer dizer, próprias universidades. Daí a ser divulgado, muito divulgado, porque ele é realmente um destaque. Na condição de membro da comissão do selo, também professor universitário de várias instituições de ensino, qual a sua opinião sobre a realidade hoje dos cursos jurídicos no país? Olha, os cursos jurídicos do país hoje eles estão com muita dificuldade de funcionamento. As escolas muitos deles estão tendo
avaliação negativa. Nós próprios na comissão, eu que fui diretor de curso durante 15 anos e de um curso, inclusive, que durante o meu período recebeu as duas primeiras recomendações da OAB, e realmente para a gente era um incentivo muito grande, um reconhecimento pelo trabalho. E hoje nós vemos que, de fato, tem alguns cursos que não estão atendendo às normas que a OAB estabelece e, em consequência, não estão tendo bons resultados. Por exemplo, no exame de ordem, este é um dos pontos básicos para esse selo, é uma das partes que mais tem havido dificuldade. Nós temos a entrada. Eu considero que um dos motivos ou dos critérios que mais faz com que se destaque os cursos que conseguem o selo é quando tem uma disputa grande pelas vagas, e seja que recebe os alunos com maior condições de aprendizagem, ou seja, disputando muitas vagas, poucas vagas e muitos candidatos. Nesse ponto, aí é o que mais se destacam para obter uma boa aprovação. No caso, no exame de ordem, é justamente aqueles alunos que disputam a sua vaga no curso de Direito. Na realidade do Rio Grande do Norte, apenas 3 instituições receberam esse selo, o OAB recomenda. O que os estudantes devem procurar numa instituição ao decidir fazer o curso de Direito? Na realidade do Rio Grande do Norte, foram 3 cursos públicos, né? Porque justamente são aqueles cujo número de vaga é limitado e o número de candidatos é grande. Então já há uma seleção criteriosa, rigorosa na entrada. E quando o aluno entra A, eu costumo repetir isso, o aluno entrou A, entrou B, sai A, sai B. Agora, entrou E, D, C, eu quero ver programa de nivelamento que consegue colocar para A e com a experiência de quem dirigiu o curso por muito tempo. De tal forma que, para o estudante, ele ter em mente, primeiro, que ele tem que se preparar e, ao mesmo tempo, fazer o curso da melhor forma possível. Ainda que a instituição tenha falhas, ele deve superar por ele próprio, porque se ele fizer a diferença, ele consegue o destaque também. E se ele se destacar, a instituição, por sua vez, se destaca. No ENAD, por exemplo, se ele sair bem no ENAD, é um dos pontos também que serve de referência para o selo de qualidade. Em relação ao exame de ordem unificado, estamos terminando a 18ª edição e já prestes à divulgação do edital da 19ª edição. Como estão os preparativos para as edições do exame de ordem ao longo do ano de 2016? O exame de ordem eu comecei a dirigi-lo a partir do 17º exame, tinha acontecido até o 16º, a média nacional era 22,04% de aprovação, e do 17º, que quando eu assumi, obteve 27% de aprovação. Houve uma considerável melhora. No seu primeiro exame como coordenador nacional? No primeiro exame como coordenador nacional. Agora, no segundo, já está em fase de correção da segunda etapa, e no dia 12 de janeiro, sai o resultado final do 18º exame. Vamos esperar que esse índice seja mantido. Espero que seja mantido ou melhorado. Com relação ao 19º, e eu não podia deixar, eu e toda a equipe, de cuidar já para que não haja solução de continuidade nessa sucessão da OAB, sairá o edital no próximo domingo, sairá o edital publicado do 19º exame, e sairá também o calendário de todos os exames durante o ano de 2016. E nós esperamos, neste edital, eu já até adianto, há uma ansiedade dos candidatos e das instituições e de alguns professores. Existem alguns questionamentos em relação ao novo CPC, ao novo Código de Ética. Isso vai estar presente nessa próxima edição? É isso aí, é uma ansiedade para saber se, como a primeira prova, quando for realizada, já estará em vigor o CPC, muita gente, então, fica em dúvida se o novo CPC vai ser cobrado no 18º exame. Não será cobrado. E não será porque
Domingo, quando vai ser publicado o edital, agora... Domingo, 31 de janeiro, Domingo, a publicação... 31 de janeiro, agora vai ser publicado o edital, não está em vigor o novo Código de Processo Civil. E a regra é da data do edital. Portanto, quando vai ser a primeira fase já está em vigor, porque o Código entra em vigor em março, mas quando for ver a primeira já está, quando houver a segunda já está, mas não será cobrado o novo CPC. Como o Código de Ética, que foi aprovado ainda no final, em dezembro, mas que tem uma vacácio legis, quer dizer, um tempo para entrar em vigor de 180 dias, logo também não será cobrado, ainda serão as mesmas, quer dizer, as 10 perguntas, que é a maior parte de perguntas do Código de Ética, será ainda com relação ao atual, referência ao atual Código em vigor. Então, quanto ao novo CPC, as questões deverão no exame seletivo seguinte, na 20ª edição. Da 20ª edição. E o Código de Ética também só será depois, com a 20ª edição. Doutor Lúcio, o senhor também está deixando a função de conselheiro federal da OAB. Qual o balanço que o senhor faz da sua atuação como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me sinto feliz por ter dado a dimensão que pude dar à minha permanência no Conselho. E por essa dimensão ter ocupado, como estou ainda ocupando até agora o final, três comissões importantes, talvez de grande importância na OAB. A Comissão Nacional de Educação Jurídica, da qual inclusive assumi a presidência por um ano, a Comissão do Selo de Qualidade e a Coordenação Nacional do Exame de Ordem. Além disso, o senhor relatou projetos de extrema importância, relatei projetos, para a advocacia em todo o Brasil. Por exemplo, na primeira Câmara, onde eu participei os 3 primeiros anos do mandato, que é a competência, a parte na verdade, a primeira Câmara é que tem, aliás, a segunda Câmara, melhor dizendo, é a que trata da parte disciplinar. E aí é o maior número de processos. Eu fui 3 anos dessa Câmara, e aí, só para dar uma ideia, é que o processo de mais evidência, de mais frequência nesta Câmara, é o que trata da não prestação de contas dos colegas advogados aos seus clientes. E muitos são punidos por conta disso, já que esse julgamento já é em grau de recurso. No segundo mandato foi a primeira Câmara. Essa trata da inscrição, do impedimento, da exclusão de colegas. E nesse também é uma experiência muito rica, porque a gente vai ver quem pode advogar, quem é impedido só contra a fazenda que o remunera, ou quem é incompatível o cargo que exerce com a advocacia, e aí o pessoal recorre ao OAB para querer se inscrever e não pode se inscrever. E no plenário, eu destacaria dos processos que relatei no plenário, um que foi, talvez pela sua dimensão, foi o mais polêmico de todos e de grande importância. É o que trata da escolha dos advogados para integrar a lista sexta do 5º Constitucional para os tribunais. O provimento em vigor estabelecia que ninguém que exercesse funções ou cargos na OAB, seja no Conselho Federal, seja nos Conselhos Seccionais ou nos Conselhos Subseccionais, ou nas caixas de assistência, não podia integrar essas listas sextas. E aí, o que acontecia? Então, quem mais trabalhava pela OAB, na hora de escolher, é um trabalho voluntário, o nosso da OAB, mas quando era de escolher uma lista sexta, que ia para uma pessoa poder integrar um tribunal que seria remunerado, os integrantes da OAB não podiam participar. Eram privados de dar sua contribuição ao Poder Judiciário. Exatamente, pelo fato de serem da OAB. Como é que foi a modificação da qual eu fui relator? Houve muita polêmica, esse processo levou uns 3 meses sendo adiado para poder ser aprovado. É que, a partir de agora, os integrantes da OAB
que seja da federal, Conselho Federal, estadual ou do subseccional, que não integre a diretoria, que só são 5 diretores em cada uma dessas instâncias, não integre a diretoria, e que a seccional faça a escolha pela eleição direta, a escolha direta pela classe, e renunciar até o dia anterior à inscrição, pode participar dessa escolha. Essa foi a modificação que deu oportunidade a quem, mesmo tendo entrado na OAB como conselheiro em qualquer dos níveis, mas resolvendo concorrer, desde que a escolha... Por que dissemos desde que a escolha seja direta? Porque alguns seccionais não faz a escolha direta, faz só pelo conselho. Nessa hipótese, não pode passar. Por que não pode? Porque acho que nessa hipótese há muita influência dos dirigentes e haveria o privilégio de quem integrasse ao conselho. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto, os dirigentes podem participar das listas sextas de quinto constitucional. Desde que a escolha seja feita pela categoria e referendada pelo conselho, não seja só pelo conselho, porque não são todas as instituições. No nosso caso do Rio Grande do Norte, a escolha já é feita pela categoria e é homologada pelo conselho. Então é a hipótese que pode alguém que integre a OAB possa participar desta escolha. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco eu continuo conversando com Lúcio Teixeira dos Santos, coordenador nacional do Exame de Ordem da OAB. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Tela de Justiça. Estou de volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Hoje eu estou conversando com o coordenador nacional do Exame de Ordem, Lúcio Teixeira dos Santos. Doutor Lúcio, essa gestão da OAB que está terminando, que o senhor atuou como conselheiro federal, à frente também de importantes comissões em âmbito nacional para a advocacia, é marcada por inúmeras conquistas. Quais conquistas o senhor poderia elencar para os nossos telespectadores? Na verdade, eu tenho a satisfação e a alegria de ter integrado uma equipe, um conselho e, portanto, e com uma diretoria, um mandato de uma oportunidade que foi de várias conquistas para os advogados. Se nós verificarmos, por exemplo, a conquista, considerar os honorários advocatícios como verba alimentícia, decisão do Supremo Tribunal Federal, grande conquista que a OAB lutava há tanto tempo. Várias conquistas ligadas a inovações do novo Código de Processo, que trouxe também garantias, inclusive com relação aos honorários, a fixação que muitas vezes eram feitas irrisórias por parte dos magistrados e que agora tem novos critérios e que o novo CPC traz. Tivemos o Simples Nacional, a possibilidade do advogado fazer a sua contabilidade, pagar o seu imposto no outro patamar, uma menor alíquota, por poder ter sido inserido no Simples Nacional.
E ainda mais, a sociedade individual de advogados. Ou unipessoal. Ou unipessoal, tem um contingente muito expressivo de colegas advogados que são sozinhos no escritório, às vezes na casa dele, às vezes em um pequeno escritório, e que não tem sócio. E que agora saem da informalidade e constituem uma sociedade. E quando tinham que contribuir, por exemplo, o imposto de renda, uma alíquota muito mais alta, e porque não podia fazer a sociedade unipessoal ou individual de advogado. Agora ele constitui a sociedade individual, passa para o simples e tem uma alíquota muito menor, nem precisa ser informal e nem precisa não ser correto de acordo com o fisco, né? É uma grande conquista para os advogados. Essa nova recentíssima obrigatoriedade do advogado durante os inquéritos de investigação. Do Ministério Público, ampliando o acesso dos advogados. E na polícia, e que havia muito problema, o delegado não dava acesso, alguns delegados mais cuidadosos, ao contrário, queria mesmo a presença do advogado, para depois o réu não alegar em juízo que foi coagido pela polícia para dizer o que disse, mas não era verdade. Ora, para o delegado é até bom que esteja o advogado, porque já isso não poderá ser arguído, né? Mas foi uma grande conquista para o advogado poder ele defender o seu cliente já a partir do inquérito, e muitas vezes vários inquéritos direcionam a denúncia ou não, o arquivamento por parte do Ministério Público. É também uma grande conquista. Se eu trouxer para a nossa área da Comissão Nacional de Educação Jurídica, e a OAB se preocupa demais com a possibilidade de melhorar o ensino jurídico, que é por isso o selo é o estímulo para a melhoria do ensino, nós temos a proposta de novo marco regulatório para o ensino jurídico. A OAB fez isso através de audiências públicas em todas as seccionais. Em algumas seccionais, mais de uma audiência pública. O Rio Grande do Norte foi um dos exemplos, teve audiência pública em Natal e Mossoró, não foi só a de Natal, mas pelo menos uma audiência em todas as seccionais para discutir. Foi reunido professores, alunos, pessoas da comunidade interessadas em melhorar o ensino, sugerir, e daí o resultado desse foi encaminhado ao MEC, que aproveitou cerca de próximo de 80% das sugestões da OAB. Uma delas, por exemplo, é o ENAD, que é aquele exame de desempenho dos estudantes, feito pelo MEC, seja feito anualmente para o curso de Direito. Porque se for anualmente, o estudante já se prepara, mas e além disso que ele seja expresso o resultado no histórico escolar do estudante. Aí ele vai se interessar, porque atualmente é proibido que esse resultado seja colocado. São importantes conquistas para a advocacia e também em benefício dos estudantes que estão se preparando. Doutor Lúcio, o Conselho Federal agora passa a ser comandado pelo gaúcho Cláudio Lamáquia, atual vice-presidente, que passa a comandar o Conselho Federal a partir de 1º de fevereiro. O que esperar dessa nova gestão de Cláudio Lamáquia à frente da OAB Nacional? Eu acho que nós temos a grande alegria, eu acho que é a sucessão mais tranquila que a OAB está tendo desde os seus 85 anos de existência. Porque o atual presidente Marcos Vinícius já administrava muitas vezes, toda vez que ele passava a presidência para a Lamáquia, em plena sessão, quando ele precisava atender alguma audiência ou ele tinha que se retirar, ele dizia: eu vou passar a presidência para o co-presidente Cláudio Lamáquia. Na verdade, Lamáquia vai começar com o apoio das 27 seccionais, sem discrepância, sem divergência. É a primeira vez que acontece. Houve vezes de ser chapa única, mas tem alguns que se abstinham e não aprovaram. Isso aconteceu no próprio processo de Marcos Vinícius. Exatamente. Então agora ele tem apoio de todas as 27, ele tem apoio das 5 regiões para formar a diretoria.
foi formada com consenso, todos os presidentes de cada região formalizando o nome que acordavam, que apontavam para ser os diretores. Então, os 5 diretores foram escolhidos dentro destes critérios. Então, ele pode começar a trabalhar do mesmo dia que assumir, porque tudo está devidamente cuidado. Eu disse na semana passada no Rio, na reunião que estive lá na Fundação Getúlio Vargas, com as equipes que iam começar as correções das provas de exame de ordem, eu disse, fiquem tranquilos que tudo vai continuar, essa sucessão é sem solução de continuidade, é sem discrepância, é com total consenso. O que precisar ser antecipado, será antecipado. O que tiver que ser postergado, puder ser resolvido depois, só vai ser depois, mas nada vai ser paralisado, esperando, porque está tudo afinado. Nunca houve um clima tão favorável. Aqui Lamáquia, que tem muita competência, tem muita experiência, foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul por 2 mandatos, foi agora vice-presidente e participou ativamente da administração. Portanto, ele é muito preparado para fazer um excelente trabalho à frente do Conselho Federal. Vamos esperar que seja uma gestão marcada por novas conquistas e em defesa do Estado Democrático de Direito. Certamente, é isso que toda a categoria e a sociedade brasileira espera e que certamente ocorrerá. Doutor Lúcio, eu agradeço pela sua presença aqui no Tela de Justiça e lhe parabenizo pelo excelente trabalho, pelo profícuo trabalho que o senhor realizou dentro do Conselho Federal e à frente também dessas importantes comissões da OAB Nacional. Eu agradeço e sempre à disposição para outras oportunidades e quero cumprimentar, parabenizar o programa pelo sucesso. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.